De adultização para burocratização. A Lei Felca chegou e o que era para tornar a internet mais segura pode torná-la inviável. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo o que está acontecendo. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Lima e nesse canal eu te ajudo a desvendar a tecnologia. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Isso porque, como você deve estar vendo na internet inteira por aí, uma nova lei entrou em vigor, o ECA Digital, ou popularmente conhecido como Lei Felca. E a partir de agora as plataformas precisam controlar quem você é, a sua idade e até o conteúdo que você vê na internet. E aí surge um monte de dúvidas na cabeça das pessoas. Onde fica a minha privacidade, segurança dos meus dados, a infraestrutura da internet, o que é que vai mudar, o que é que vai acontecer? Calma, eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. O ponto que vamos falar aqui, e talvez o mais polêmico de todos, é a questão da validação de idade. Isso porque até então, ao acessar uma plataforma, acessar um site, quando era necessário informar a nossa idade, a gente simplesmente clicava no botão informando a nossa idade ou simplesmente confirmando que a gente tem mais de 18 anos. E isso, obviamente, não tem nem como discutir, não é muito confiável, até porque a gente simplesmente informa a nossa idade ou confirma que tem mais de 18 anos e a plataforma simplesmente confia na gente. Vai lá e entrega conteúdo que muitas vezes são impróprios para menores, mas o menor falou que tem mais de 18 anos, então a plataforma meio que fala quem sou eu para discordar. Mas a partir de agora, com essa nova lei, a Lei Felca, vou chamar aqui de Lei Felca, né? É ECA Digital, mas como está popularmente conhecido como Lei Felca, vamos chamar de Lei Felca. Com essa nova lei, as plataformas precisam ter certeza de que você tem a idade que você está dizendo ter. Mas aí fica a dúvida, se simplesmente apertar um botão dizendo que a gente tem mais de 18 anos realmente não funciona, não é efetivo, qual seria a solução? Nós vamos analisar aqui nesse vídeo 3 possibilidades. Aproveita e deixa no comentário se você tem mais alguma sugestão que julga ser mais interessante. Deixa aqui no comentário que eu vou ler e provavelmente trazer mais um vídeo a respeito do assunto. A primeira maneira de comprovar a idade é o polêmico reconhecimento facial. Na verdade, o que acontece aqui não é um reconhecimento facial, ele não sabe quem você é. Esse método é uma estimativa de idade facial. Primeiro a câmera detecta onde está o rosto na imagem, depois o sistema mapeia pontos como olhos, nariz, boca, criando uma representação matemática. Com base nisso, uma IA analisa características associadas à idade, como rugas, linhas de expressões, proporções faciais, textura da pele e etc. Tudo isso é comparado a milhões de exemplos utilizados no treinamento do modelo. No final, ele gera uma estimativa de idade. Mas não precisa ir muito longe para saber que esse método tem grandes problemas. O primeiro deles é a questão da privacidade. Afinal de contas, não é todo mundo que quer estar enviando a sua imagem para qualquer servidor por aí. Imagina lá, você acessando um site de procedência duvidosa, conteúdo duvidoso que você acessa em aba anônima. De repente, o site te pede para você colocar o seu rosto na tela. A gente fica com o pé atrás, as pessoas vão ficar com o pé atrás. E aí a chance daquela plataforma ter uma rejeição gigantesca é muito grande, porque as pessoas vão deixar de acessar por conta que tem que passar por um processo de verificação e elas têm medo de ter a sua privacidade violada. O problema é que não é apenas uma plataforma em si, são todas as plataformas, todos os sites basicamente que vão exibir algum conteúdo que a lei julga que não é adequado para menores de 16 anos, para menores de 18 anos, tem que passar por esse processo. Mas como se não bastasse o problema de privacidade, a gente tem um outro problema, a questão da eficiência. Isso porque por mais robusto que seja o algoritmo, mais robusto que seja a inteligência artificial, ela não vai acertar em 100% dos casos. Como é que ela vai diferenciar um rosto de 17 anos e um rosto de 18 anos, por exemplo? Que às vezes não tem diferença nenhuma. Mas por lei, um jovem de 17 anos ele não pode ter acesso a um conteúdo que é destinado para maiores de 18 anos. Então esse cara já deveria ter sido barrado. Porém é bem complicado fazer essa distinção. Quem tem 18, quem tem 17 e até a diferença de idades bem maiores. O algoritmo ele não vai ser tão preciso assim. Além do mais, é bem mais fácil de burlar. Através de maquiagem, através de uma foto, dependendo do algoritmo, se ele não for tão robusto. Ele pode não diferenciar uma foto de uma pessoa real e aí deixa passar. Então isso é uma coisa muito complicada. Aí a gente vai para o nosso segundo método, que é através de análise de documento. Aqui o processo já é mais certeiro. O usuário envia uma foto do documento, o sistema de inteligência artificial extrai os dados, principalmente o de data de nascimento. Depois ele verifica se o documento é verdadeiro, analisando padrões e possíveis sinais de fraude. Em seguida, o usuário faz uma selfie e o sistema compara com o rosto da foto do documento, além de garantir que é uma pessoa real. O problema aqui é que, como eu falei, todas as plataformas, todo mundo que está na internet hoje, todas as empresas, elas precisam seguir essa lei. Ou seja, basicamente eu vou ter que enviar o meu documento, meu RG, CNH, CPF, seja lá o que seja exigido, para várias empresas diferentes, para vários servidores diferentes. Um documento sensível vai estar distribuído em vários servidores
de várias empresas. Isso traz um risco muito grande de vazamento de dados. Se uma dessas empresas tiver esses dados vazados, os meus dados estão lá no meio. É bem diferente a gente ter um e-mail vazado, uma senha vazada que a gente vai lá e altera, e a gente tem um documento sensível como um RG, como um CPF, CNH, seja lá o que for vazado. Isso é muito mais complicado. Então o problema de segurança é muito grande aqui. Sem falar na rejeição por parte das pessoas. Se a gente tinha uma rejeição, um medo das pessoas no reconhecimento facial, que ela não quer estar enviando o seu rosto para várias plataformas, imagine um documento sensível. Isso é muito complicado e realmente não é recomendado que se faça isso. Aí você deve estar pensando aí do outro lado, tá, mas ao invés de eu enviar um documento em si, uma foto do documento, eu posso digitar lá, por exemplo, o meu CPF, a empresa faz o cruzamento de dados diretamente com o governo e descobre se eu tenho mais de 18 anos ou menos de 18 anos ou a idade que eu estou dizendo ter. Esse é justamente o nosso terceiro ponto, o nosso terceiro método, que é através de sistemas governamentais. Esse método é talvez o mais direto de todos. O usuário informa o número do documento e o sistema envia esses dados para uma base oficial do governo, através de uma API. Essa API retorna informações reais, como data de nascimento e o status do documento, se esse documento ele é verdadeiro ou não. Com isso, a plataforma consegue saber com precisão, através de dados oficiais, se essa é realmente a idade do usuário. Então parece que nós temos um problema resolvido aqui, não é mesmo? Não vamos ter que enviar a nossa foto, a nossa biometria quando a gente acessar um site. Os nossos dados não vão ficar espalhados por vários servidores. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas nem tudo são flores. Primeiro que o problema de privacidade ainda continua. Você ainda está enviando um documento seu para uma plataforma. Mesmo que ela não armazene diretamente no servidor, ela está recebendo essa informação do seu CPF, do seu RG, da sua CNH, seja lá o que for. Cria uma desconfiança, por mais que a plataforma não armazene, mas a pessoa vai ficar com o pé atrás, basicamente. Então o problema da privacidade ele não está 100% resolvido. O problema da segurança melhora um pouco, apesar do sistema do governo ele não ser tão seguro, mas como eu falei, diminui a superfície de ataque. É diferente da gente ter esses dados espalhados em vários servidores, no servidor do Facebook, servidor do TikTok, do site A, do site B, do site C, enfim, e a gente ter esses dados simplesmente no sistema do governo apenas. Então diminui a superfície de ataque para um ataque hacker ou para um vazamento de dados, seja lá por qualquer motivo. Mas a gente ainda tem um grande problema aqui, mais um problema, que é a questão da infraestrutura. Com certeza você já acessou alguma vez na vida lá o sistema do GovBR, por exemplo, para fazer alguma validação de documento, fazer alguma coisa. Tem várias funcionalidades lá no GovBR e uma hora ou outra a gente tem que acessar aquele maldito site. Se você não acessou o GovBR, você acessou algum sistema do governo, da Caixa, de qualquer sistema que esteja ligado ao governo. E você já viu que a infraestrutura não é lá grandes coisas. A gente acessa, tem que passar por uma fila digital, tem que esperar, muitas vezes o sistema cai, muitas vezes o sistema está fora do ar. Agora você imagina esse sistema do governo sendo acessado por várias plataformas diferentes ao mesmo tempo. Como eu falei, basicamente todo mundo que está na internet, sites, aplicativos, jogos, todo tipo de plataforma, ela tem que seguir essa nova lei do ECA digital, essa nova lei do FELCA. Então basicamente a gente vai ter milhares de usuários, milhões de usuários do TikTok, do Facebook, do Instagram, do X, do site A, site B, site C, do jogo A, jogo B, jogo C, aplicativo A, aplicativo B, aplicativo C, acessando o sistema do governo ao mesmo tempo, perguntando lá a idade de vários usuários ao mesmo tempo. Isso é basicamente um ataque de DDoS. Definitivamente eu acho, na minha opinião, não sei a sua opinião, mas na minha opinião eu acho que o sistema do governo não aguentaria um minuto. Sem falar numa outra questão, essa lei do ECA digital, ou lei FELCA, ela entrou em vigor no Brasil, é uma lei brasileira, porém ela não é a única no mundo. A gente tem leis parecidas na União Europeia, a gente tem leis parecidas em outros países do mundo e a tendência é que mais leis entrem em vigor em mais países ao redor do mundo. A partir de agora, a gente teve, por exemplo, recentemente a Meta, através do Mark Zuckerberg, indo a julgamento no tribunal, justamente para responder sobre os problemas que as redes sociais estão causando na mente dos jovens. Isso lá nos Estados Unidos. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o que está mudando ao redor do mundo. O foco desse vídeo é no Brasil, mas só para você saber que isso não está acontecendo apenas no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. E as plataformas digitais operam no mundo inteiro. Então, se você tem uma lei que obriga a validação de idade no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia, China, sei lá, qualquer país do mundo que venha implementar uma lei como essa, e se o método de validação for o mesmo, através de uma API do governo, cada governo tem a sua API, cada governo tem o seu sistema. Então, o Facebook, por exemplo, vai ter que perguntar a idade de um usuário brasileiro para o sistema do governo brasileiro, vai ter que perguntar a idade de um usuário americano para o sistema do governo americano, e assim
assim sucessivamente. Então, exige muita infraestrutura, muita demanda por parte das empresas. É algo muito complicado de se fazer. Se já é complicado a gente fazer isso em um país, como por exemplo no Brasil, a gente fazer isso com vários países ao mesmo tempo se torna mais complicado ainda. Mas independente de um desses 3 métodos que sejam implementados, ou mais de um em conjunto, nós vamos ter uma coisa meio que inevitável, que é a perca da fluidez da internet. A internet até o momento ela funciona porque ela é rápida, ela é instantânea, ela é fluida. A gente sai de um site, vai para o outro, clica aqui, clica ali, abre um link, abre outro, abre um vídeo, abre uma foto e enfim, navega no mundo inteiro em questão de segundos. Agora você imagina a gente ter uma barreira em cada site que a gente acessa, porque basicamente qualquer site ele vai precisar comprovar a sua idade. Então você acessa uma rede social, antes de acessar a rede social, você tem mais de 18 anos, 16 anos, vai lá pegar o meu celular, fazer a minha validação através do meu rosto, ou envio um documento, digito lá meu CPF, beleza, faço a validação, entrei na rede social. Aí eu vou para um site X, vou para um site Y, vou copiar um conteúdo ali. Cada site que eu entrar desse, eu vou ter que passar pelo mesmo processo de validação toda vez. Isso basicamente não tem condições, não tem como a gente ficar fazendo validação o tempo inteiro. Então por isso que eu bati nessa tecla que eu falei lá no início do vídeo, que essa lei ela pode deixar a internet inviável, ela pode acabar com a internet, pelo menos da forma que a gente conhece, é por isso. A internet ela funciona porque ela é fluida e basicamente a gente não tem muitas barreiras, pelo menos não o tempo inteiro, não em todos os lugares. Tá, então qual seria a solução? A gente já viu que reconhecimento facial, envio de documento, validação através de uma API do governo trazem problemas de segurança, de privacidade, de infraestrutura. Qual seria a solução para esse bendito problema? Sendo bem sincero, eu não sei. Como você pode ver aqui, só nesses 3 métodos fica difícil a gente resolver os problemas de infraestrutura, de segurança, de privacidade. A gente sempre vai ter uma dessas questões abaladas, uma dessas questões atingida, ou até mais questões. Nunca vai resolver todos os problemas em uma tacada só. Pelo menos eu não consegui pensar em nenhum método que consiga fazer isso. Se você pensou em algum método, por favor, deixa aqui no comentário. Eu vou fixar, que eu vou fazer um vídeo especialmente falando do seu comentário, porque você vai ser um gênio, que você vai descobrir a solução para um grande problema que a gente tem atualmente. E deixando bem claro aqui, eu sou totalmente a favor que a gente resolva o problema da adultização. Eu não sou a favor da internet terra sem lei, terra de ninguém, todo mundo faz o que quer, que todo mundo consome o que quer, principalmente crianças e jovens, adolescentes, pessoas que não devem estar acessando esse tipo de conteúdo, estão acessando esse tipo de conteúdo. Eu sou completamente contra e completamente a favor de que se resolva esse problema. O vídeo do Felca lá, o vídeo da adultização, acho que não tem como discordar que foi necessário. A questão não é essa, a questão não é o vídeo do Felca, a questão é como vamos resolver esse problema. A gente não pode tentar resolver um problema criando mais problemas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque vão vir muito mais conteúdo sobre esse e outros assuntos relacionados à tecnologia, nesse maravilhoso mundo da tecnologia. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sugestões de tema, e não esquece de deixar sua solução aqui nos comentários, hein? Eu vou ver a solução que você deixou. E como eu falei, se você trouxer uma boa solução, eu vou gravar um vídeo especialmente para você, porque você vai ser um gênio.